Hoje nós vamos falar sobre os últimos trabalhos dela. Porque eu não consigo acompanhar, porque é uma badá pra cada dia realmente. E aí, minha gente, tudo bem? Eu sou Patrícia Ramos, esse aqui é o canal Uma Badá para Cada Dia. E temos hoje um babado para fazer aqui. Estou sempre trabalhada na babadação. Estou inventando também palavras. Vim aqui trazer uma convidada, que é Dona Tatiana Amaral, uma das minhas autoras preferidas. Tudo bem, Tati? Olá, tudo bem? A gente vai fazer não é uma sabatina, na verdade a gente vai conversar. E para me ajudar nisso, eu gosto de vir de turma, eu gosto de vir de galera. Eu trouxe mais uma vez aqui minha amiga Renata Guaraná, direto do Havaí, porque nós somos dessas, né? Nós circulamos. Oi, Renata! Aloha! Eu já comecei falando que era uma honra estar aqui com Tatiana e com Paty, que eu amo muito, 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 as duas. Então, muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Hoje o bicho vai pegar, né? Nós temos que... Está preparada, Tati? Eu estou sempre preparada. Eu já estou preparada para ganhar o mundo. Isso, olha, Adoro! Nasceu pronta. Isso aí. A gente vai tentar o máximo possível não dar spoiler. Então vamos começar com Amor Aurora. Amor Aurora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história. Como ela surgiu, como foi a ideia. A ideia de Como Aurora surgiu em 2015. Eu estava participando da Flip de Paraty, e eu amei a cidade, eu achei a cidade assim muito perfeita para ter uma história, para ter um livro. E eu falei, eu vou escrever alguma coisa aqui. E eu fiquei com essa ideia de ter alguma coisa para escrever que acontecesse por lá, mas não foi assim imediatamente para escrever essa história desse jeito assim. Depois de um tempo eu tive a ideia não da Aurora, mas do Gabriel. O Gabriel ele chegou primeiro, e aí ele começou a me falar da história dele, né? A sensação que eu tinha que eu ia contar toda por ele, era ele que ia falar. A ideia é um clichê, né? Que é o casamento que é comprado, mas que iria fugir bem do padrão, porque no final ele seria um drama bem pesado. E depois que eu comecei a colocar a ideia de Gabriel no papel, foi que veio a Aurora. Aí a Aurora chegou com mais força, de uma forma muito assim, eu que passei, eu que sofri, eu que quero contar, porque eu tenho muito mais para falar do que o Gabriel. E aí eu comecei a escrever pela Aurora e deu no que deu, né? Assim, o livro ficou muito massa, eu amei o Como Aurora, assim. Eu escrevi, ele já vai fazer 2 anos, ele já estava 1 ano com a Planeta, aí esperando chegar o melhor momento para lançar. Eu escrevi primeiro, eu fiz a Patrícia sabe o meu processo, né, que a gente faz com o Felipe, que é escalonar as cenas e tudo mais. E aí, depois que eu fiz isso, eu não tinha levado o livro ainda para a Planeta, né? Eu fiz primeiro todo o ajuste do livro, e quando surgiu a proposta da Planeta, eu falei, eu tenho esse livro aqui para poder enviar. Só que antes de eu enviar para a Planeta, eu tive a ideia de ser uma cápsula do tempo, porque eu queria uma forma de contar essa história como se fosse uma coisa real. Aí eu falei, então, esse livro vai ser uma cápsula do tempo, e aí eu incluí a parte da Maria Helena com o Hugo e o final. Eu fui ajeitando as 2 partes, aí formou uma história que ficou muito massa, muito legal. Mas tem inspiração de alguém? Não? Em alguém? Não, nadinha. Eu tenho uma pergunta, porque ela falou assim, eu comecei a escrever pelo Gabriel, eu fui escrevendo, e ia ser um drama, assim, muito pesado. Não foi um drama muito pesado? Na sua concepção, foi menos do que você esperava? Foi um drama muito pesado. Acho que na versão dela ficou mais pesado ainda e me deixou mais satisfeita, porque eu gosto. A Aurora... A pergunta da parte era se era real, né? Não é real. Não teve nada real. Foi da minha cabeça mesmo. Eu tive essa ideia da cápsula do tempo porque quando eu comecei a escrever, meu marido ficava me dizendo assim, Tatiana, inventa uma história para as pessoas, assim, tipo uma fofoca, como se alguém tivesse te contado isso e fosse verdade. Mas não para essa história especificamente. Ele ficava me dizendo assim, você vai ver, vai explodir assim, ó, vai ser um sucesso, que as pessoas tendem a acreditar nessas coisas. Eu disse, mas eu não quero fazer sucesso mentindo para as pessoas, né? Imagine, quando eu comecei a pensar em tornar a história de Aurora e de Gabriel uma coisa mais real, uma coisa como se tivesse acontecido, eu falei, poxa, tá aí a ideia da cápsula do tempo, mas vamos botar de uma forma que as pessoas saibam que faz parte do drama, parte da história, né? Não é uma fofoca. Porque tem um livro, A Casa dos Budas Ditosos, que ele fala isso, né? Que ele não escreveu essa história, que essa história alguém entregou na portaria da casa dele. Entregaram para ele e ele viu a história e resolveu colocar em um livro. Que também não é verdade, é mentira, mas as pessoas acreditaram nisso, né? As pessoas levaram um bom tempo acreditando nessa ideia de que realmente não foi ele que escreveu, e não era verdade, né? Eu achei muito legal isso. É, porque eu acho que quando você traz 2 histórias, né? Você começa com a primeira e aí a história real, digamos.
a história do romance em si se desenvolve, e aí você volta para aquela primeira história, e aí o público entende que aquela primeira história é a autora mesmo contando como se fosse verdade. Você começa a fazer essa associação como se fosse realidade e ficção na cabeça do leitor. É bem interessante mesmo, essa associação de linguagens, assim, é muito bacana. É muito interessante. O livro, como todas as obras da Tati, né? Como todas as suas obras, eu acho que ele é muito bem construído. Os personagens são muito, muito reais. E isso é o que dá um desespero. É engraçado, porque assim, quando eu escrevi meu primeiro livro, e as pessoas, os blogs, né, que na época os blogs, eles eram mais do que o Instagram, porque o Instagram hoje é tudo, né? Mas antigamente os blogs, que eram bem massa, assim, o pessoal começou a me mandar entrevista, e todo mundo me perguntava se eu tinha vivido uma coisa daquilo ali, porque era muito real. E eu achava aquele estranho, eu dizia assim, não, gente, como assim? A pessoa assim, você já levou um tiro? Porque você descreveu a sensação da pessoa que levou um tiro. Eu falei, não, se eu escrever que alguém morreu, significa que eu já morri. Se eu escrever que eu matei alguém, significa que a pessoa matou alguém, significa que eu matei alguém. Não é bem assim que funciona. Mas só depois disso foi que eu me toquei de que realmente estava passando o sentimento, entrava muito assim no personagem para passar o sentimento. E realmente a pessoa acaba entrando por tudo, né, na história que ela está lendo. Porque eu tenho essa sensação com outros livros de outros autores que eu leio, né? Então, por que não iria acontecer com o meu? Mas foi só depois que eu comecei a perceber isso, foi que eu comecei a achar que realmente tinha dado certo para mim, que eu realmente era uma escritora e que eu sabia o que eu estava fazendo. Precisou perceber isso. Né? Principalmente os livros que são mais dramas, né? Mais dramáticos. A gente sempre fica com essa curiosidade. Será que tirou de alguém? Eu não pensei em você, mas eu pensei em alguém, né? Alguma inspiração, alguma história que você ouviu, alguma coisa assim. E uma coisa que tá bem marcante, porque assim, a gente lê O Professor, que por mais que tenha um drama, é uma coisa mais leve, né? Uma história de uma menina que tá ali no percalço da maluquice dela da virgindade, depois passa por outra coisa. Mas tem esses últimos que tem uma carga mais pesada. A pergunta é, isso é proposital? Você em algum momento disse assim, agora eu vou falar sobre isso? Ou foi chegando, né, a inspiração para esses últimos? Eu acho que eu estava caminhando já para isso, porque é o tipo de literatura que eu gosto, que eu curto. Sabe? Eu comecei a prestar muita atenção no que eu estava lendo para saber por que eu não lia exatamente aquilo que eu escrevia. E eu comecei a perceber que eu curto muito o drama mesmo, assim, a parte real da história, as questões que são mais parecidas com o que a gente vive no dia a dia. Eu cheguei em uma posição de verdade, assim, como escritora, e que me dava conforto para fazer essa transição. Eu não precisava mais escrever tão rápido, apesar de que eu continuo escrevendo rápido. Eu sou assim, eu gosto de escrever, eu escrevo todos os dias e eu acabo escrevendo livros muito rápido. Mas eu comecei a me sentir muito confortável para não precisar ter tanto medo do que eu queria botar no papel. Então, eu comecei a escrever mais coisas que eu acho que a gente precisa conversar, ou coisas que estão mais de acordo com a realidade, que estão mais de acordo com o que as pessoas vivem. Então, os meus últimos livros, de fato, foram histórias mais parecidas com essas questões, assim. Os outros eram mais focados no romance, naquela fórmula bonitinha, né? Com certeza esses dois romances são bem mais densos. Qual que você diria que seria a mensagem que você quis passar com Amor, Aurora? A mensagem principal? Eu deixei bem claro, assim, no livro, e poucas pessoas me procuraram para dizer assim, eu entendi isso que você disse, eu entendi. Mas eu fiz questão de escrever no livro isso, para que quando as pessoas questionaram assim, não, você não pensou nisso na hora? Eu falei, tanto pensei que eu escrevi, né? Que é o fato de que eles não sabiam amar. E é a verdade, as pessoas não sabem amar e criam situações como essa. Você não amadurece o seu relacionamento. Você entra em um relacionamento sem nem se conhecer, sem nem saber o que você quer, sem nem saber o que você vive, o que você precisa, e acaba despejando no outro as suas frustrações, a falta de comunicação, e começa a dar tudo errado, e a culpa nunca é sua, a culpa é dos outros. Então, assim, acho que os três ali, tanto o Maurício quanto a Aurora e o Gabriel, eles não sabiam amar. Eles não tinham noção do que era o amor, do que era o que eles estavam sentindo. E aí eles tornaram tudo impossível. A forma como eu finalizei o livro foi justamente para mostrar que as pessoas não sabem amar. Elas acham que elas estão amando, mas na verdade aquilo não é amor. O amor ele é bem diferente disso. E eu me senti bem livre com Amor, Aurora, porque é um livro com um final que choca, né? É um final que os leitores não esperam. Então eu escrevi ele sem dividir com ninguém. Eu nunca comentei com ninguém sobre esse livro. Quando eu fechei o contrato com a Planeta também me disse, não pode falar sobre o livro com ninguém até a gente anunciar. Então eu também não falava mesmo nada, ninguém sabia nada da história. E eu me senti muito livre para escrever da forma como eu queria. E aí, para mim, ele foi assim, tipo um divisor de águas mesmo, assim, sabe? Para aquele livro que me deu aquela sensação, assim, eu fiz o que eu queria do início ao fim, estou muito bem, muito feliz com ele. E eu acho que é por isso que ele tem um retorno tão positivo. Porque foi um livro que eu realmente me doei muito, assim, eu coloquei muito do que eu queria dentro do livro.
E aí ele tem um retorno muito bom por isso, né? E é o que eu quero fazer, assim, da vida, né? Que eu vou escrever até meu último suspiro. E eu quero escrever com essa sensação dessa liberdade, né? Com certeza, quem consegue isso, né? Eu acho que, eu concordo com você, mas eu acho que para mim, cada um tem a sua própria leitura, né? Mas uma coisa que me impactou muito é a falta de comunicação. Como a gente se coloca em situações que mudam a nossa vida e que criam tantos problemas pra gente porque a gente não sabe se comunicar. Mas preste atenção, Assim, se você tá dentro de um relacionamento e se você tem até assim, porque a Aurora, ela é muito insegura em relação ao Gabriel, porque o Gabriel não consegue expressar para ela. A mágoa dele deixa ele tão difícil no relacionamento que ele não consegue expressar para ela. Mas chega um ponto em que eles sabem o que eles querem. Nem assim eles conseguem conversar. Quando comunicar. você tá dentro, pois é, então se você tá dentro de um relacionamento, se você sabe o que você sente, você não precisa nem saber o que o outro sente, mas se você sabe o que você sente, você precisa dizer as coisas que te incomodam dentro de um relacionamento, porque você não pode despejar no outro as suas frustrações. Você não pode acreditar que o outro é que tem que perceber o que você está sentindo, que o outro é o que tem que saber como você se coloca daquela forma. Então, isso é jogar um peso demais em cima da outra pessoa. E a Aurora fez isso. O Gabriel também fez a partir do momento que ele colocou a mágoa acima de qualquer outra coisa. A partir do momento que ele buscou o relacionamento por uma necessidade, não por realmente querer estar com ela. Então, assim, existe um monte de falhas. Mas a ideia que eu falo assim, da pessoa não saber amar é justamente essa. Porque se você ama da forma correta, se você ama de uma forma equilibrada, de uma forma madura, você vai falar, mesmo que você saiba que isso vai colocar o seu relacionamento, vai levar o seu relacionamento para o ponto final. Mas você vai falar, sabe? Você não vai deixar uma situação como essa. Tipo, ela viveu muitas coisas com o Maurício que ela poderia ter conversado com o Gabriel e não deixado inundar da forma como inundou, né? Mas é a falha das pessoas. Elas não sabem o que é o amor, né? Então é desse jeito. E a Aurora é uma pessoa que ela vive o relacionamento abusivo de várias formas, né? Tem o relacionamento abusivo com o amigo, tem o relacionamento com o amor, né? E tem com a mãe. Então, assim, ela vive de todas as formas do relacionamento puxado na corrente. Sabe uma coisa, assim, que eu observei bastante? Você fala muito nas suas entrevistas sobre Robert, que se você fosse escrever hoje, fosse um CEO, você escreveria ele de outra forma, né? Você daria uma liçãozinha básica nele. E é isso que você tem procurado fazer nesses seus últimos romance em relação a esses mocinhos abusivos, assim. Isso é proposital mesmo, de vou dar essa lição cá. É meio que, não é nem a questão de eu dar uma lição no Robert, mas é uma forma, porque eu acho que a gente, nós escritores, a gente tem muita responsabilidade. Quando eu comecei a escrever, eu não tinha nenhuma noção da amplitude que seria, de quantas pessoas eu iria alcançar. O Sociô, principalmente, que ele é um livro que ele foi traduzido para o espanhol, então ele alcança um número muito grande de leitores. E ele passa a ideia bonitinha de que se você suportar tudo, no final você é recompensado. E eu detesto essa ideia. Hoje eu detesto, porque hoje eu tenho uma noção maior do público que eu estou atingindo e do que as pessoas pensam, porque muita gente, assim, eu, Tatiana, eu tenho completa noção de quem eu sou e de como eu me comporto dentro de um relacionamento e do que é o meu relacionamento para mim, do que é o meu casamento. Mas as pessoas não têm essa mesma preparação, então assim, eu posso ler um livro onde o cara é abusivo e se apaixona pela mulher e o cara muda completamente de cabeça, eu vou saber que isso é romance e que isso não vai me influenciar. Tipo, 365, o cara sequestra a mulher se apaixona, você tem uma noção, uma maturidade para ler esse livro e saber que isso aí não é assim que vai funcionar na realidade. Mas muita gente não tem. Então, muita gente aceita um relacionamento horrível, abusivo, um relacionamento onde o cara impõe algumas regras, algumas coisas. Tem uma situação do Robert que eu odeio, que é logo no primeiro livro, ele com a Melissa, que ele vai na casa dela, ela tá com o namoradinho dele em casa, ele tira ela de casa e inventa uma desculpa dizendo que ele precisa de um contrato, que só ela sabe onde tá, que ela tem que ir. E quando chega lá, ele meio que força ela a transar com ele, sabe? E hoje eu odeio isso. Na época, isso foi uma coisa assim que as meninas ficaram loucas. Ai, meu Deus, isso é maravilhoso. Hoje eu digo, se o cara fizer isso com você, chame a polícia, sabe? Porque assim, aí você acaba romantizando a situação como essa. É por isso, não é que eu odeio o Robert, é porque eu acho que o Robert ele não é adequado porque nós precisamos hoje, nós mulheres, que estamos em um momento tão decisivo, sabe? Em um momento de liberdade, a gente precisa garantir que essa liberdade vai continuar e vai crescer e nós vamos atingir um outro patamar. Eu acho que o Robert não é apropriado. Então eu luto muito contra isso nos meus personagens. Assim, eu não quero ter mais personagens desse tipo, porque eu sei que as pessoas que vão ler os meus livros, elas vão acreditar que homens desse tipo no final vão ser bonzinhos e não são. Você sabia, antes de, quando você estava fazendo lá, você fez Gabriel, depois fez Aurora, quando você estava começando tudo, você já sabia qual seria o final? Já. Desde o início eu queria esse final. Eu não sabia, tipo, a Mazinha, como ela seria dentro da história, por qual motivo ele iria voltar, qual seria a relação com a Mazinha. E aí,
essas coisas eu fui adaptando, mas o final eu sabia exatamente qual eu queria e eu não abri mão dele, sabe? Eu acho que foi um dos motivos que fez com que eu não quisesse comentar com ninguém a história, porque eu não queria que ninguém me convencesse do contrário. Então eu fiz a história toda sozinha mesmo. Eu acho que nem o meu agente sabia que o final seria desse jeito. Acho que ele só descobriu quando eu entreguei o livro mesmo, assim. Eu não quis comentar com ninguém, não comentei com ninguém. E a escolha do tempo também, assim, foi como? Eu vou escrever nessa época. A escolha do tempo foi mais uma forma de encaixar na ideia da cápsula do tempo. Eu queria a cápsula do tempo, eu não podia dizer que foi uma coisa recente. Vamos jogar essa história para um pouco mais do passado e aí a gente consegue trazer ela com a ideia da cápsula do tempo. Então foi uma adaptação, assim, mas eu acho que ficou muito legal. Eu achei que eu não ia conseguir, porque eu não consigo escrever coisas que, tipo, eu achei que eu ia cometer falhas, assim, sabe? Eu ia trazer, tipo, um iPhone pra história, coisa desse tipo. Mas acabou que eu consegui porque eu tive muita ajuda. Eu tive uma beta que ela viveu nessa época, assim, foi a juventude dela, foi mais ou menos na mesma época que estava a Aurora, então ela me passou muitas gírias, roupas, comportamentos, até a questão do remédio que a Aurora vai tomar, ela não é esse, Tatiana, teria que ser esse, que esse era o que a gente tomava na época e tal. Então tem muita essa questão, assim, e eu tive uma leitora que ela morou muitos anos em Paraty, que ela foi me ajudando com as questões mais da cidade mesmo, assim, como é que a cidade funcionava, e ela conhecia uma senhora em Paraty que morou lá a vida toda, então ela tinha bem essas instruções, assim, de que acontecia na cidade nessa época, e foi mais fácil por isso. E eu acho que a Paraty tem essa coisa que parece que vai muito bem com essa época também, né? Sim, claro né? que existe até agora, mas você vai a Paraty e tem essa coisa bucólica que tudo bem Sim. ser de 20 anos atrás, sabe? Então acho que casou perfeitamente com tudo que foi colocado. Eu adorei as gírias também. É muito legal quando você consegue ler e aí você lembra de certas coisas e fala, nossa, eu ouvia isso. É muito bacana. Eu achei diferente, engraçado né? quando eu recebi a revisão do livro, aí a parte das gírias, o revisor ele colocou para substituir tudo. E aí, tipo assim, isso aqui não existe, vamos usar gírias atuais, né? Eu dizia, gente, isso aqui é anos 70. É não tá assim entendendo? que tem que ser. Aí foi bem legal. Eu não sei o que acontece com esses revisores. Eu estava falando com a Paty também. Eu fui fazer um copy desk do meu livro e ele mudou tudo para um português totalmente, tipo, antiquado, mas assim, completamente certo. Sim. Mas assim, totalmente... Eu falei, não é isso que eu quero dizer, esquece tudo, né? Eu não vou nem continuar lendo, porque não é, vocês não estão entendendo. E dessa vez é o contrário, né? A sensação que eu tenho, que eu tive, na verdade, lendo esse livro, eu fiquei passada, né? E eu fiquei, quando chegou, já estava em 80%, eu comecei a demorar para chegar ao final, porque eu não queria que acabasse. E eu lia e comentava, eu ia para os stories comentar, ou eu ia e mandava mensagem para ela, eu ia mandar uma mensagem para você. Preciso conversar. Porque eu não estou entendendo. Eu já falo, isso é aberto, né? O quanto eu sou fã de Tatiana Amaral, eu acho ela foda. Mas o que eu vou falar, assim, eu gosto muito de novela, adoro novela. Hoje em dia eu assisto menos aqui fora e também porque na novela começou a ser mais do mesmo. E a sensação que eu tive assistindo, sabe aquela coisa de você ouvir até música? A sensação que eu tinha lendo o livro é que eu estava vendo uma novela, sentir o cheiro do lugar, as músicas, sabe? Não sei se vocês são da época, porque eu não sei, eu sou mais velha. Tem essa coisa de bambolê, não sei se vocês assistiram Bambolê. Não, teve Assisti Bambolê recentemente, né? Teve Boogie Woogie, que foi recentemente. Aquela Sim, coisa. eu não assisti Boogie Woogie, mas Bambolê eu assisti. Mas a imagem que me vinha na cabeça eram essas coisas. E novela, eu criei uma pessoa na minha frente, sabe? Tinha as pessoas, então eu queria viver isso. Quando chegou nos 50%, eu já estava diminuindo o ritmo para demorar mais, entendeu? Então foi um livro diferente para mim. E eu tive a ressaca literária, real e oficial. Eu precisei ler bobagens, assistir bobagens depois, porque eu sabia o que acontecia em alguns momentos, porque não é uma coisa assim. A gente tem as surpresas, cada capítulo é uma coisa que você vive. Meu Deus, porque quando a gente pensa que a miséria já tá a miséria, já vem outra miséria para cima dessa miséria. É tipo uma mistura de novela de coisa com novela mexicana. A gente sabe que vai até razoavelmente acontecer, né? São coisas até de eu já sei que vai acontecer aqui, mas ainda assim, quando acontece de um outro jeito. Então, assim, foi um livro, eu acho que é um livro que a gente precisa conversar muito. Eu vou conversar o ano todo sobre ele. Porque não, eu concordo plenamente. Porque até hoje eu estou passada da existência. Passada. Você começou com seus neologismos, criando suas palavras. Eu vou pegar essa passatez. Vou criar essa palavra aí.
Porque é o seguinte, cara, quando eu terminei, eu liguei pra Paty e falei, você precisava conversar, agora eu preciso conversar eu. Eu falei pra ela, se eu pudesse ter escolhido, ela falou, leia esse pra gente. Eu falei, tá bom, então esse é o próximo. Eu acho que se eu pudesse ter escolhido, eu não teria lido nessa semana. Tava numa semana um pouco difícil pra mim, assim, complicada, pessoas da família internada com toda essa coisa e tal. E aí eu falei, cara, acho que eu preferia ter assistido Esqueceram de Mim. Sabe, assim, aquela coisa assim, porque eu fiquei tão empatada. Era como se eu estivesse vendo um filme. E aí eu sempre trago essas analogias, né? Sou atriz, diretora. Então, pra mim, isso é a melhor coisa que pode acontecer. Quando eu fecho os olhos, eu vou lendo ou vou ouvindo, porque às vezes eu não queria parar e eu colocava pra ouvir. Falava, não posso parar. Então, tipo assim, eu tenho que fazer comida, eu preciso ouvir. Não dá tempo de parar. Preciso ouvir. E aí eu ia vendo as cenas. Eu amo Paraty, acho o lugar mais lindo do mundo. Então, assim, eu ia vendo as cenas por aqueles lugares ali, e eu ia vendo as cenas e, cara, é de chorar. E por isso que eu falei desde o início, os personagens são muito reais. Então, você embarca e você sofre, e aí quando você acha que, tipo, tá, alguma coisa boa vai acontecer, e aí vem outro sofrimento, mas é um sofrimento real, e aí você começa a torcer, você fala, gente, pelo amor de Deus, falem, conversem, expressem esse amor, vamos mudar. Vamos mudar. E aí você entra naquele... E quando terminou, eu falei, gente, pelo amor de Deus, Mas sabe? eu a gente queria. pode... E eu acho assim, aquele final eu queria. Não poderia ser menos do que aquilo, não. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu digo, não, eu queria aquilo ali, porque não dava para ser diferente. E eu boto aqui o meu hashtag, a minha campanha de vamos para o Passion Flix. Porque vamos fazer isso. Honestamente, tipo assim, Com Amor Aurora merece uma adaptação para o cinema. Eu posso dirigir. Contratada, né? Vamos lá. Eu juro que vai ser assim, porque realmente, assim, eu vejo as ruas de Paraty, eu vejo os takes, eu vejo... Cara, vai ser muito brilhante, porque já é muito brilhante, já é muito bem descrito, todos esses personagens, é muito real, por isso que é o sucesso absurdo. Você tem aí números? Não tenho nenhum número dele, porque ele é todo da editora, né? O e-book e o físico, então elas só passam relatórios de tempo em tempo, né? Então não deu tempo ainda para ele passar, não fechou o tempo para passar. Uma pena. Mas não temos dúvida, né? Que é babado. Não menos babadeiro, trilogia que é sem perdão. Eu queria saber, na verdade, se esse também, como foi que surgiu, né? A ideia desse livro, como foi que apareceu, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é um livro também que fala sobre política, né? Se fala muito sobre vingança, enfim, eu queria saber como foi que surgiu. Porque eu não consigo acompanhar, porque é uma badá para cada dia realmente.